Mateus 24, 45 ao 51 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser em seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e o destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Pode sentar. Eu quero que vocês entendam que no sermão escatológico, Jesus ele deu muitos sinais. Nós vimos Jesus dando sinais, mostrando sinais, revelando sinais na sociedade. Nós vimos Jesus revelando sinais na política. Nós vimos Jesus revelando sinais na igreja. E dentro dos sinais na igreja, nós olhamos para um outro sinal dentro da igreja. Nós falamos domingo passado sobre a grande prostituta, a grande Babilônia. Mostramos quem ela é, quem são suas filhas, quais são suas características, como identificá-la e qual será o seu fim. E isso são sinais na igreja, na religião, tá? Depois nós vamos estar aprofundando mais esse assunto que a gente tratou domingo. Mas quando se trata de sinais escatológicos dentro da igreja, Jesus ele foi contundente, enfático e objetivo ao mesmo tempo, deixando claro para nós em várias passagens que na história da igreja, em todos os tempos, em todas as épocas, haveriam dois tipos de servos. E é isso que nós vamos analisar. Quais os dois tipos de servos? E eu quero que você entenda uma coisa: se há dois tipos de servos, haverão também dois tipos de julgamentos. Dois tipos de servos, dois tipos de julgamento. Um julgamento para cada tipo de servo. E nós vamos fazer um paralelo nesses versículos que nós lemos aqui, Mateus 24, do 45 ao 51. Um paralelo entre o primeiro tipo de servo, que a Bíblia chama de servo fiel e prudente, e um paralelo entre o segundo tipo de servo, que a Bíblia chama de servo mau e negligente. E olhando já para o primeiro tipo de servo, as características desse servo: servo fiel e prudente, servo bom, servo mau, servo salvo, servo condenado. Primeiro servo, no verso 46, ele pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? O paralelo a esse versículo é o versículo 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo mesmo: o meu Senhor tarde virá. Então observe, querido, aqui nós vimos no verso 48, verso 45, o servo fiel. No verso 48, o servo infiel. Quais as diferenças desse servo? O servo fiel, prudente, o bom servo, a Bíblia diz que ele, o Senhor, quem o constituiu. Isso fala de eleição. Quando o texto diz que o servo fiel, o Senhor o constituiu, a Bíblia está dizendo, falando de eleição. Foi o Senhor quem constituiu, é o Senhor quem elege os servos fiéis e prudentes. O servo, o fato dele ser um servo fiel, não é por conta dele próprio, é porque o Senhor o constituiu para isso. O Senhor o capacitou, dando o selo do Espírito Santo. Por isso ele é o servo bom e fiel. Não é bom porque ele é bom em si, porque o homem não tem nada de bom em si. A natureza do homem é completamente depravada, é totalmente caída, depravada, incapaz de iniciar a sua busca a Deus por si próprio. Na história, toda a história da igreja, apenas um cidadão chamado Pelágio, que foi ali no tempo de Agostinho de Hipona, naquele mesmo período, século V por aí, somente esse cidadão, teólogo,
Quem disse que não, que o pecado de Adão só atingiu ele, e que o homem tem sim algo de bom, e que o homem tem sim capacidade de iniciar a buscar a Deus por ele mesmo, basta ele querer. Aí eu acredito que aí é o primeiro os vestígios do tal do livre-arbítrio, que eu me recuso e terminantemente a acreditar que existe um livre-arbítrio. E qualquer um de vocês aqui que acredita em livre-arbítrio, qualquer um de vocês que acredita em livre-arbítrio, que eu sei que tem um monte de crítico de plantão assistindo, eu quero só uma prova sua se o livre-arbítrio existe. Dá 3 dias, já falei isso aqui, 3 dias, se tranque dentro de um quarto, com a luz escura, sem comer, sem beber, e vê se você consegue passar esses 3 dias sem pecar. Não precisa nem sair na rua não, porque você sair na rua você vai pecar. Vai, porque você vai ver mulher bonita de short curto, né? Você vai ver tentação para todo lado, aí você já começa ali aquele bombardeio. Se tranca num quarto escuro, passa 3 dias sem comer, sem beber, jejuando, escuro, sem ver nada. Aí você vem aqui 3 dias depois, eu vou perguntar se você não pecou. Aí se você for sincero, eu vou lhe dizer, se você pudesse decidir, você decidiria não pecar. Você decide não pecar, mas ainda assim peca, por quê? Porque você não tem livre-arbítrio. O seu arbítrio é escravo, ele não é livre. Então, a Bíblia fala que o servo bom e fiel não é por conta da sua própria escolha, não é por conta dele mesmo, não é porque ele quis ser um servo simplesmente, eu quero aceitar Jesus, eu quero ser servo. Não, é porque o Senhor o constituiu servo. O Senhor o elegeu, o escolheu, como está em Romanos, como está em Efésios. O Senhor escolheu, elegeu. E por conta disso ele é um servo fiel e prudente. E o Senhor o escolheu e deu a ele um trabalho, uma obra, de ele dar a sua casa, né, o sustento ao seu tempo. Aqui não fala só dos pastores, ministros, mas fala dos crentes em geral, dos servos fiéis em geral, que são fiéis, que lidam um com o outro com caridade, com piedade, com amor, que se compadece da necessidade do irmão, que assiste a necessidade do irmão, e que faz a obra de uma forma zelosa, que faz a obra de uma forma piedosa, que faz a obra com amor, com alegria, que tem zelo pela palavra de Deus, Deus deu a ele um zelo pela sua palavra, zelo pelas coisas de cima, pelas coisas do alto, temor, reverência. Ele não aceita heresia, ele não aceita falsa doutrina, ele tem zelo pela verdade. Ele não consegue fazer parte de uma comunidade, congregar numa comunidade onde se explora os fiéis, onde se ameaça as pessoas para poder arrancar o dinheiro delas, onde se ameaça as pessoas distorcendo a palavra, ameaça pessoas com devorador, distorcendo a palavra, mentindo. O servo fiel, ele tem zelo, ele tem entendimento da verdade, ele é guiado pelo Espírito, ele conhece a verdade. Muitos deles não sabem ler, não sabem escrever, não tem nem o ensino básico completo, mas eles dentro de si, eles têm conhecimento da verdade, e muitas vezes mesmo que ele não saiba explicar por que aquilo é uma heresia, por que aquilo é uma falsa doutrina, por que aquilo é um falso profeta, mas ele sabe que é. Ele não tem as palavras certas para falar, ele não tem os argumentos corretos para falar, porque ele é analfabeto, muitas vezes não tem estudo, não tem muito conhecimento, mas ele sabe porque ele tem o Espírito de Deus, e ele é zeloso, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu, elegeu, ele é zeloso, em toda a casa de Deus, em toda a obra do Senhor. Ele não aceita, trazendo para os dias de hoje, ele não concorda com o comércio da fé, com o comércio dos dons, com o show gospel, com as campanhas místicas, com os amuletos malditos, idólatras, que as igrejas adotaram, o lenço, fronha, a rosa, e seja lá, e companhia limitada, que são ídolos, os ídolos pagãos, desde a antiguidade, transfiguraram-se primeiro nas imagens dos santos, que as igrejas católicas adoram, e transfiguraram-se agora nas igrejas evangélicas, nas rosas, nas fronhas, com o objetivo de enganar a fé das pessoas e manter as pessoas ali.
E aqueles que são servo fiel e prudente não aceitam isso, não toleram isso, não concordam com isso. Veio um engano. Muitos deles preferem ficar em casa, não ir para a igreja nenhuma, do que ir para dentro de um covil de hereges. Servo fiel e prudente. Ele não serve a Deus por uma placa nacional, por um estatuto, por um regimento. Ele serve a Deus pela palavra. Ele não faz parte de uma denominação simplesmente porque é aquela denominação, como o pastor Zezinho colocou aqui. Eu sou assembleiano, minha família, meu pai, minha mãe, meu avô, bisavô está aqui, morreu aqui, eu também vou ficar aqui. Não, ele não serve a Deus por uma placa, ele serve pela doutrina, pela palavra. Ele não está preso a um sistema. Ele busca a verdade, ele segue a verdade. Esse é o servo fiel e prudente. E aí você vai analisando. O servo fiel e prudente, ele é fiel, ele é falho, ele é imperfeito, mas ele luta contra o pecado. Ele peca, mas quando ele peca, ele se entristece, ele não tem prazer no pecado. Ele peca, mas quando ele peca, ele continua batalhando, lutando contra o pecado, para não continuar pecando. Ele cai, ele escorrega, ele é fraco, mas quando ele escorrega, ele não se dá por vencido, ele se levanta, ele dá a volta por cima, ele continua a sua caminhada. Servo fiel e prudente, ele tem prazer na palavra de Deus. Ele lê a palavra, ele se alimenta dela, ele ora, ele tem comunhão com Deus. Nós temos essas características. A característica do servo fiel e prudente. Para a gente não esticar muito, eu quero terminar 10 horas. Já o servo mau, o servo que a Bíblia chama de servo também. No verso 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá. Entenda, querido. A Bíblia vai falar aqui de um mau servo. Quero que você entenda biblicamente que nem todos que chamam Jesus de Senhor, quando a Bíblia chama alguém de servo, quando o texto está chamando alguém de servo, não significa que de fato ele tem Jesus por Senhor dele, ele obedece Jesus, ele é de fato um servo. A Bíblia chama de servo, porque Jesus de fato ele é o Senhor de todos. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Por isso a Bíblia chama também os outros aqui de servos, mesmo não sendo servo. Jesus falou: por que me chamar de Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Evangelho de João. Já dizendo o quê? Que ali haviam pessoas que o chamavam de Senhor, que pareciam ser servos, mas que na verdade não eram servos, apenas chamavam Jesus de Senhor. Se nós formos olhar para 1 Timóteo, 2 Timóteo, quando Paulo vai falar de Himeneu e Fileto, e ele diz: e eles pregaram, dizendo que a ressurreição já havia acontecido, e perverteram a fé de alguns. Dois crentes dentro da igreja, dois pseudos servos dentro da igreja, dizendo que não concordava mais com a pregação de Paulo, com a pregação dos apóstolos, e que Jesus tinha voltado já. E a Bíblia diz que com isso, algumas pessoas tiveram sua fé pervertida. Aí Paulo tranquiliza Timóteo, dizendo o que para Timóteo? Mas Timóteo, fica tranquilo, porque o fundamento de Deus tem esse selo: Deus conhece os que são seus. Então o que Paulo está querendo dizer? Timóteo, Himeneu e Fileto estavam na igreja, servos, pregaram, perverteram a fé de alguns se desviaram da verdade aí, não querem mais a doutrina apostólica, mas não se desespera não, Timóteo, porque Deus conhece os que são seus, ou seja, não, mesmo estando entre nós, não são todos de nós. Aí Paulo vai explicar para Timóteo mais detalhadamente, ele vai comparar a igreja com uma grande casa. Sabe, antigamente nas grandes casas, naquela época de Jesus, nas grandes casas, quanto maior a casa, mais vaso tinha. Afinal de contas, não tinha geladeira, não tinha frigobar, não tinha gelágua naquela época. Tudo se era para guardar uma farinha, se era para guardar o trigo, se era para guardar o vinho, se era para guardar qualquer coisa que fosse para guardar água, qualquer coisa, tinha que ter uma vasilha, um tipo de vaso. E Paulo vai dizer: olha, Timóteo, na casa, ele vai explicar o que eu estou querendo dizer com isso, Timóteo, que Deus conhece que são seus, ou seja, nem todos são do Senhor. Mas como assim, Paulo? Ele disse: olha, numa grande casa que é a igreja, não tem só vaso de ouro e de prata, tem também vasos de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. E com isso Paulo vai deixando claro
E isso vai se aplicando a esse servo aqui. Porque o servo mau aqui do texto, irmãos, ele não foi constituído pelo Senhor. O Senhor não está falando de um servo só. O Senhor está falando aqui de dois servos. Ele fala de um servo bom, fiel, prudente, que fez isso, fez aquilo. A gente vai já chegar onde foi que ele fez. E depois ele fala de um outro servo, de um servo mau. Um servo que não foi constituído pelo Senhor, mas alguém com anseios religiosos, que decidiu, ou que resolveu por conta própria, talvez ele se impactou com a pregação do Evangelho, mas não se converteu, não foi regenerado, não nasceu de novo. Como Jesus disse em Mateus capítulo 13, o reino do céu é como uma rede jogada ao mar. Ela apanha toda espécie de peixe e arrasta para a praia, pega os bons, joga fora, ou pega os bons, guarda no cesto, e os ruins joga fora. Então ele está dizendo aqui que o servo mau, ele de repente ele é atraído pela mensagem do reino, mas não é regenerado, não nasce de novo, não tem um novo nascimento, não nasce do Espírito, não é selado com o selo de Deus. Então ele está ali porque ele mesmo decidiu estar ali, e ele está ali tentando ser uma melhor pessoa, tentando ser um melhor cidadão, tentando ser um melhor religioso por suas próprias forças. Só que em dado momento, já que ele está lutando com as forças deles, ele não vai conseguir chegar até o fim. E observe esse servo, a característica dele, diferente do servo mau, do servo bom. Ele diz: o meu Senhor tarde virá. Ou seja, enquanto o servo fiel e prudente, que está fazendo um serviço bem feito direito, almeja que o Senhor venha logo, o servo mau e imprudente não deseja que o Senhor venha, não tem vontade que o Senhor volte. E isso a gente pode aplicar, irmão, claramente para o dia de hoje. Como assim? Tem gente hoje, irmão, que está pouco se lixando para Jesus voltar. Aliás, tem crente hoje que enfiaram na cabeça deles uma tal de uma doutrina que diz que está até uma segunda chance depois do arrebatamento. Aí tem crente hoje que abre a boca para dizer: não, mas eu fico para a segunda chance, porque eu não realizei ainda meus sonhos, meus projetos, eu não casei ainda, eu não comprei minha casa ainda, meu carro, eu ainda não fiquei rico, não realizei meus sonhos, então eu fico para a segunda chance. Ô meu irmão, não vai ter segunda chance, não vai ter repescagem, não é o Campeonato Brasileiro não, irmão. É o arrebatamento da igreja, é o Deus onisciente, todo poderoso que vem buscar. Aí vai ficar para a segunda chance. Quer dizer, meu Senhor tarde virá. Já outros vai para o passado, mas o Senhor já veio. Não, Jesus já voltou. Não tem mais que esperar ele voltar não, ele já voltou no ano 70, o arrebatamento já aconteceu, os mortos ressuscitaram, ele já veio. Não precisa ficar esperando Jesus voltar. Isso é característica do mau servo. Ele não está desejoso para Jesus vir, para Jesus voltar. Para ele não interessa isso. Para ele o que interessa é o mundo, é o que está aqui no mundo. Então ele começa as características dele. Ele faz o seguinte: enquanto o servo bom e fiel tem zelo pela verdade, zelo pela doutrina, luta contra o pecado, tem compaixão, piedade dos outros conservos, está ali estendendo a mão sempre, tentando ajudar, tentando fazer alguma coisa, busca se santificar, né? Embora se santificar não quer dizer que nós não podemos nos divertir com a nossa família. Eu já expliquei isso aqui para os irmãos, tá bom? Pastor, estou me santificando, então não posso ir mais no shopping com a minha família? Claro que pode. Se fosse por isso, ia precisar nós sair do mundo, se não pudesse ir, né? Como Paulo falou. Então a gente pode. Agora tudo vai depender. Outro dia eu coloquei uma frase assim: tem gente que acha que o cristão ir no shopping, no cinema, ir no restaurante, ele está em pecado, ele pecou. Não. O pecado está no coração do homem. Se ele for um pecador, meu irmão, depravado, miserável, pode estar num ambiente mais santo, que ainda assim ele está pecando. E se ele de fato é um servo de Deus, temente a Deus, ele pode estar num ambiente mais podre, vamos dizer assim, que ainda assim ele está ali no temor do Senhor. Então ele diz que aquele servo mau, meu Senhor tarde vir, não há interesse nele na volta de Cristo. Olha para a igreja de hoje se tem interesse na volta de Cristo.
Olha para a igreja hoje, se alguém fala da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, se tem alguma coisa. Na igreja de hoje fala de quê? Do teu carro novo, da tua casa nova, das tuas conquistas, da tua mansão, da tua fazenda, do primeiro milhão que você vai conquistar, do segundo milhão que você vai ganhar. A igreja de hoje fala disso. Da prosperidade, riqueza, conquista, da cura, do milagre, da libertação. Não fala da volta de Cristo, do arrebatamento, isso não interessa. Se você disser para os crentes atuais, para os evangélicos, 90%. Irmãos, venha no culto hoje, que vai estar aqui, deixa eu ressuscitar aqui um daqueles antigos. Eu esqueci o nome do camarada. Não, vai estar aqui o pregador aqui, meu irmão, que faz milagre. Um pregador que faz milagre. Aqui pode vir hoje que vai ter muito milagre. Hoje vai ter milagre. E outra coisa, ele é craque na teologia da prosperidade. Ele vai ensinar para você 7 princípios de como ficar rico. Isso com versículo bíblico, vai ser muito poder. Venha para o culto hoje. Divulga isso na televisão, nas rádios, rede social. Vem 1 milhão de pessoas para o culto. 1 milhão. Aí depois você vai e avisa, irmão, olha, vai vir aqui hoje o pregador. Ele vai pregar sobre o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, a ressurreição dos mortos. Vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Tá? Aí divulga nas redes sociais, divulga no televisão, mídia, e vem 10 pessoas. Pode ter certeza disso. Olhe quais são as igrejas que estão lotadas: Universal, Mundial, igrejas neopentecostais. Olha essas igrejas que estão lotadas. Liga o rádio e vê o que é que elas pregam. Por que é que as pessoas estão lá? Por que é que eles estão chamando as pessoas para ir lá? Liga os rádios aqui de Fortaleza mesmo. Esse monte de Fortaleza aqui. Só tem um casal ali do Rio de Janeiro. Mas liga lá no Rio de Janeiro também, que a blá 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 é a mesma, a cantarola é a mesma. Ligue toda a rádio evangélica de Fortaleza aqui. Eu não vou dizer o nome delas não. Você sabe quais são. Veja os pregadores. Rapaz, eu passei em frente à igreja que prega pastor e está lotada. Deixa eu ver o que é que ele está pregando. Por que é que o povo está indo para lá? Venha receber o seu milagre. Venha fazer a grande campanha. Venha, eu vou derramar sobre você o óleo da riqueza. Venha receber o sabonete da unção. Dê um nó na camisa, traga aqui para nós desamarrar, que seus problemas vão ser resolvidos. Venha fazer a campanha do Vale do Sal. Traga seu celular para nós ungir a unção das boas notícias. Você só recebe ligação de gente cobrando, agora vai receber ligação de gente lhe dando dinheiro. Essa aí até eu vou. Deus me livre, Jesus, está recebendo ligação, ninguém me cobrando, está queimado. Então aí você vai ver, você vai descobrir porque que a guerra dele está cheia. Por isso que os servos maus, imprudentes, eles não estão interessados no reino. Eles não estão interessados na salvação. Eles querem aqui, agora. Eles querem, Paulo falou para Timóteo, eles se acercam de mestres que falam o que eles querem ouvir, que falam baseados nos seus próprios conceitos, para coçar os ouvidos deles e para encher a ganância deles. E aquele mau servo não tem amor nenhum com seus conservos. O texto diz que ele começa a espancar, verso 46. Não, 48. Ele começa a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os bêbados. Ah, pastor Adel, mas lá na igreja de Corinto, não tinha uns irmãos lá também, não fazia festa lá, não usava vinho também? Mas olha a distinção da coisa. O que é a diferença de uma festa ágape da igreja? A igreja se reunir, como a gente faz aqui todo primeiro domingo do mês, se reúne com os irmãos, ali só não tem um vinho, né? Que a igreja tomava, né? Que os irmãos tomavam vinho lá que se embriagavam, só não tem um vinho. Mas senta, come, enche a pança, conversa, se alegra. Olha a diferença aqui de você ir lá para um bar, encher a cara com um depravado. Há uma diferença muito grande aqui. Há uma diferença sem comparativos. Servo fiel e prudente, ele também tem seus momentos com sua família, com irmãos da igreja. Há um churrasco, eu estava lá ontem, né? Há um churrasco com os irmãos lá. O irmão fez um churrasco lá, chamou alguns irmãos para ir, um churrasco.
coisa boa, aí está lá os irmãos, tal. Aí aqui não, meu irmão, aqui ele está aqui bebendo, comendo e bebendo com os depravados, que não são convertidos. Crente, servo fiel, irmão, servo fiel, ele não tem prazer de estar junto com gente ímpia, praticando as obras dele. Por mais que o servo fiel, como a gente já falou aqui, na questão do vinho, de alguma coisa, que o pessoal fica doido com isso, mais que o servo fiel de vinho, mas ele não faz isso com os depravados lá fora. Não. Ele não faz isso lá no meio dos... Porque aqui ele fala de comer e beber. Servo fiel, servo infiel come e bebe. Só que com quem que ele faz isso? Qual o prazer dele nisso? Vai olhar. Está cheio de crente aí agora no carnaval, irmão. Está cheio de crente pulando carnaval. Crente que teve na igreja ontem e hoje está lá no bloco lá pulando carnaval, e de noite vai estar no culto. Mas se os crentes estão criando até bloco de carnaval, com quem? Olha aí, né? Carnaval, né? Olha aí, o Olho Célio está falando, só um instantinho, Júnior. O Olho Célio está dizendo que uma banda gospel, Aí para vocês críticos de plantão, olha, o pastor Jadel falou que crente que bebe uma taça de vinho. Pois é, tem crente que também que divide o pau com, qual é os dois que a Bíblia proíbe, né? Aí olha, irmão, aí o que é que a gente vê aí, servo infiel, servos infiéis. O que igreja tem a ver com carnaval? Me diga, meu irmão. Onde é que você tem a ver com carna Israel, ou carna pentecostal, ou carna reformada? Não existe isso, irmão. Isso é coisa de servo infiel, de gente que não conhece a Deus. Não é o que o texto está dizendo. Servos que se constituíram a si mesmo por servos, mas não foi o Senhor que os constituiu, porque se tivesse sido o Senhor que os tivesse constituído, eles seriam fiéis. Por isso eles são infiéis. Por isso eles são infiéis. Então as características dele: não tem zelo pela palavra, tudo é a carnalidade, gira em torno de tudo, em torno de tudo, não tem desejo pela voz de Cristo, pelo arrebatamento da igreja. O que mais? Maltrata os seus conservos. E então, esses são, esses são os dois paralelos dos dois servos fiéis. Aí vem agora a recompensa deles, os dois julgamentos. Primeiro, do servo fiel e prudente, no verso 2: bem-aventurado aquele servo quando o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, o servo fiel, ele persevera até o fim. Quando o Senhor chega, encontra ele servindo. É como eu dei aquele exemplo: você é funcionário de uma empresa, você está operário numa obra, o engenheiro ou o dono da obra colocou você lá e outros. Você está fazendo o trabalho que te deram para fazer. Você está fazendo o trabalho que você tem que fazer e fazendo direito, do jeito que lhe orientaram. Os outros operários não, estão brincando, estão ali rindo, estão deixando o trabalho para fazer de qualquer jeito, e o homem não veio mesmo, não estão nem aí, tal. Mas o servo fiel não. Então, quando o Senhor vier, vai encontrar os servos daquele jeito, uns trabalhando direitinho. Então aquele servo está trabalhando direitinho, ele está tranquilo, não está nem preocupado, não está com medo. Mas os outros servos que não estão trabalhando direito estão com medo, não estão preparados para o Senhor chegar, para o dono da obra chegar. Isso, quando o dono da obra chegar, aí vem a bronca, porque ele diz: bem-aventurado aquele servo quando o Senhor vier achar ele servindo assim. Então o servo fiel e prudente, irmãos, ele continua servindo, embora ele é fraco, embora tenha hora que ele está fraco, embora tenha hora que ele está ali meio debilitado, meio triste, meio desanimado. Isso acontece com a gente mesmo, ali meio mole na caminhada, meu filho. Mas ele é um servo fiel e prudente, ele está perseverando, ele não se entrega para o desmantelo. Ele está ali perseverando na força de Deus, na graça de Deus. Então, bem-aventurado ele quando o Senhor vier achar servindo assim.
Olha a recompensa que ele vai receber, irmão. A verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, ou seja, receberá riquezas insondáveis, incalculáveis e gloriosas que o Senhor vai dar para ele. A recompensa, o galardão, a vida eterna, a salvação. Venham, bendito meu Pai, herdai por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vai entrar com ele. No dia do julgamento, no dia do arrebatamento. Aí já o servo mau é diferente. Virá o Senhor daquele servo num dia que ele não espera, numa hora que ele não sabe, afinal de contas, ele não está fazendo o trabalho que ele tinha que fazer, direito que ele tinha que fazer. Ele é apenas um religioso, né? Tenta seguir os dogmas religiosos, mas não obedecer ao Senhor. Quando o Senhor vier, obviamente, vai vir num dia que ele não espera, na hora que ele não sabe, vai pegar ele despreparado, porque a única coisa que ele segue é um dogma denominacional, é um dogma religioso, uma doutrina religiosa. E aí onde está o problema? Tem muita gente hoje que está mais preocupada em seguir o que a religião ensina do que o que seguir a palavra de Deus diz. Eu aceito críticas no meu canal. Tem crítica lá. Ontem mesmo eu vi uma mensagem lá, o cara me chamou um vagabundo, não sei o que, não sei o que. Eu liberei a mensagem dele, deixei lá. Pode entrar, tá aí. Paguei não. Ah, quer falar, fala. Agora, quando um crente, ou alguém chega lá e vai dizer: esse pastor gosta de julgar o povo, cada igreja tem o direito de interpretar como quer a Bíblia, cada um tem o direito de entender como quer. Aí eu fico preocupado. Fico mais preocupado com o que me chamou de vagabundo e um monte de coisa mais que ele falou lá. Por quê? Porque para ele a interpretação bíblica ela é subjetiva, depende de cada um, e não é. Vamos supor, eu estou ouvindo uma notícia agora da nova lei da Previdência, né? Lei previdenciária, nova reforma da Previdência. Eu estou lendo uma notícia, e aquela notícia diz que agora eu só me aposento com 99 anos. Aquela notícia diz que agora eu só me aposento, vamos dizer, aquela notícia diz que agora eu só me aposento com 70 anos, um exemplo. Pronto, a notícia está dizendo isso. Não, mas eu interpretei que eu vou me aposentar com 50. Pois vai lá com 50 para você se aposenta. Mas eu interpretei assim, você interpretou errado. Por isso que está no balcão dos locais de previdência que chama, é? Não, aqueles lugares que a gente vai lá para previdência mesmo, INSS. Por isso nos balcões do INSS, por isso nos balcões do gerente de banco, está cheio de gente. Não, mas me explicaram desse jeito e me disseram desse jeito. Mas é porque você entendeu errado, meu filho. Você interpretou errado. E não tem gerente que dê jeito, porque está lá, meu filho, a regra do banco. E não tem gerente do INSS que dê jeito, porque está lá, é a regra nacional. Você entende? Mas eu pensei, pois é, você pensou. Do mesmo jeito vai ser quando você chegar no inferno condenado. Não, mas eu pensei que a rosa ungida era a benção. Pois é, você pensou, né? Disseram isso para você. Eu pensei que a campanha de 7 semanas era a benção. Eu pensei que a teologia da prosperidade era a benção. Pois é, você pensou, você entendeu assim. Alguém te fez entender assim, mas não é isso. Porque a Bíblia, ela quer dizer, né? Ela diz exatamente o que ela está dizendo. A Bíblia traz uma mensagem. Eu não posso interpretar ela do jeito que eu quero, porque senão no dia que eu for lá no INSS resolver minha aposentadoria lá no céu, aí não vou poder me aposentar lá no céu, não vai dar certo. Não, mas eu entendi assim, né? Aí deixa mais um pouquinho dessa assim. A aposentadoria daqui todo mundo quer logo, né? Mas a aposentadoria para ir para o céu o pessoal quer mais um pouquinho, né? Deixa ficar mais velho um pouquinho. Então, irmãos, virá o Senhor daquele servo num dia que ele não espera, a hora que ele não sabe, e a recompensa dele. Verso 31, verso 51. E separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dente. Observe, irmão. Mas é que ele perdeu a salvação, pastor, porque o texto chamou ele de servo, não, ele não perdeu a salvação, não. Ele nunca teve, como é que ele perdeu? O que é que Jesus diz em Mateus 7,21? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, é meu servo de fato. Me chama de Senhor, diz que
É chamado de servo, mas nem todo que me chama de Senhor, Senhor, de fato é meu servo. E quem é teu servo, Jesus? Mateus 7,22. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome falamos língua, em teu nome fizemos maravilhas. E eu vos direi o quê? Vocês perderam a salvação. É isso que ele está dizendo. Eu nunca vos conheci. O texto está claro. Servo, chamando Jesus de Senhor, fazendo cura, milagre, prodígio, na Mateus 7, 21, 22, 23. E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. As 10 virgens, Mateus 25. 5 prudentes, 5 imprudentes. No final, quando chegou o arrebatamento, elas estavam preparadas, entraram com ele para as bolas que ficaram fora, batendo na porta. O Senhor abre a porta, deixa nós entrar. Ele vai dizer o quê? Está lá escrito: não vos conheço. Mas não era virgem, pastor. Sim, era virgem. Era virgem numa ótica humana, no olhar humano. Virgem quer dizer a igreja, né? A igreja. Para todo mundo, toda igreja é a igreja, né? Toda igreja é igreja, mas no olho de Deus não é assim não. É a virgem, estava junto com as virgens. O Senhor deixou claro: nunca vos conheci. Se ele nunca conheceu, então nunca conheceu. Não era eleito, não era salvo. Mas como saber isso? Tinha a lâmpada, mas não tinha azeite. O azeite, irmão, é o principal, é o selo da nossa herança, é o selo da promessa, é a garantia da nossa redenção. O Espírito Santo. Como é que é virgem e não tem o Espírito Santo? Não pode, não dá. É igual, por exemplo, a gente está aqui. Vamos dizer que nós temos aqui uma igreja de 5.000 pessoas. Igreja de 5.000 pessoas, uma igreja fiel, verdadeira, bíblica. Todo mundo, a gente olha aqui, todo mundo é crente. Todo mundo está no hall de membro da igreja. Todo mundo é batizado, todo mundo toma santa ceia. Todo mundo aparentemente é virgem. Mas no dia do Senhor, do arrebatamento, será que vai mesmo todo mundo? É praticamente impossível, irmãos, subir todo mundo. Sempre vai ficar alguém, exatamente caracterizando que tem virgens dentro da igreja que não tem azeite, que não tem um espírito. Está lá no meio, mas não tem um espírito. Na verdade, é o servo hipócrita. Ele diz: sua parte será com os hipócritas. Por que hipócrita? O que é hipocrisia? A hipocrisia é quando alguém manifesta ter um caráter, uma personalidade, ou ser alguém que ele não é. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Então, ou seja, se o servo mau era chamado de servo, mas foi lançado com os hipócritas, o texto já está dizendo claramente que ele não era servo. Ele era apenas um hipócrita, passando-se por servo, tentando mostrar para as pessoas que eles eram servos, mas quando na verdade não era. Então aqui você vê a recompensa dele, para um local onde haverá pranto e ranger de dentes. Condenado, vai ser condenado. Ao passo que o servo fiel e prudente vai ser salvo, vai receber a glória eterna. E aqui eu encerro essa mensagem perguntando para você o seguinte: qual dos dois servos você é? Qual dessas duas características, desses dois perfis, se adequa melhor a você? Você sabe quem você é. Você se conhece melhor do que qualquer um. Nessa terra só tem duas pessoas que te conhecem. Um te conhece 99%, o outro te conhece 100%. Quem é? Quem te conhece 99% é você mesmo. E quem te conhece 100% é Deus. Então olhe para esse perfil de servo bom e servo mau, servo fiel e servo imprudente, servo condenado e servo salvo. E olhe quem é você dentro disso. Qual é o seu perfil? E se o seu perfil, meu irmão, está igual o score do Serasa, né? Ora vai lá em cima, ora vai lá embaixo. E ninguém sabe por quê. Você faz o seguinte: você ora. Você ora. Essa palavra faça causa temor no teu coração. E você possa chegar: Senhor, eu quero ser um servo fiel. Quero ser um servo prudente. Me transforma. Produz em mim, gera em mim um novo nascimento. Tira de mim todo o mal, todo o pecado, toda imundícia que dá dentro de mim. Limpa a minha mente, meu coração. Senhor, me transforma, me faz um vaso de honra e de glória para Ti. Peça a Deus, ore a Deus. Ore a Deus. Tá? Então faça isso. E obviamente, os que não se interessam em fazer isso,
O que é que a gente pode fazer, né? Então, que essa palavra possa mostrar escatologicamente a caminhada dos servos durante toda a história da igreja até o fim. Ok? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.